Quem aí é do mercado de meios de pagamento? Quem está assistindo a gente e é da indústria de meios de pagamento? Pois é, nós vamos receber agora uma executiva de alta relevância no cenário nacional. Ela está à frente da operação no Brasil de uma das maiores empresas de pagamento do mundo. Ela é formada em administração de empresas pela FAAP, tem pós-graduação em administração pela FGV e é a diretora sênior do PayPal Brasil. Por favor, junte-se a nós, Paula Pascoal. Muito obrigada. Boa tarde para todos e todas que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje ao lado de tantas mulheres inspiradoras, muitas delas, para minha sorte, minhas amigas e mentoras. Eu assisti hoje mais cedo a Rachel, assisti a Núbia, estava agora ouvindo a Gisele. A gente tem uma relação de amor com o Reclame Aqui. São 5 prêmios nos últimos anos, um termômetro muito importante para que a gente meça a satisfação dos nossos clientes, que é um dos principais valores do PayPal. Então, muito obrigada pelo convite. Esse é um evento... A gente que agradece, Paulo. Para mim é uma honra. Eu trabalho há mais de 20 anos na indústria de pagamento e tê-la aqui conosco nesse momento, nesse evento tão histórico, tão representativo para nós mulheres, é sem sombra de dúvida uma honra para mim, tá? Então a gente te agradece muito pela participação e a gente quer bater um papo aí contigo, ouvir aí a tua opinião com relação ao futuro dos pagamentos digitais nessa era, nesse momento que a gente está vivendo, que vamos ser positivas, né, como dizia a Rachel, no pós-Covid. Conta aí pra gente o que você acha desse... Qual é a tua percepção? Que responsabilidade a minha vir aqui falar de pagamentos. Mas, enfim, acho que esse evento ele é fundamental, ele reúne muitos temas que são caros para nós mulheres, que lutamos todos os dias para conquistar mais espaço em um ambiente que, infelizmente, ainda é majoritariamente masculino. E é uma de tantas provas de que aquele discurso sobre as diferenças entre homens e mulheres não faz o menor sentido. Total. Aliás, nunca fez. Eu sou uma grande defensora de que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, como você disse, a ideia aqui é que eu conte um pouco para vocês o que eu sei ou o que eu estou vivendo no futuro dos pagamentos digitais pós-Covid. Como você disse, eu sou formada em administração, mas desde muito cedo eu fui capturada pelo mundo do comércio, do varejo e das transações financeiras eletrônicas. Então, para mim é sempre muito revigorante falar sobre esses assuntos. Queria só antes contar rapidamente para vocês, aí completar a minha apresentação. Eu sou de Araraquara, eu tenho 39 anos, sou casada, tenho 2 filhas pequenas que podem aparecer aqui a qualquer momento, então não se assustem que eu também estou aprendendo a lidar com esse momento de trabalho remoto em meio à pandemia. Como você disse, eu estou no PayPal já há 10 anos, sendo 3 à frente da empresa no país. O PayPal é uma das maiores empresas de pagamentos do mundo e uma das primeiras fintechs. Então, a gente é conhecido também como a veterana do Vale do Silício. São mais de 325 milhões de usuários no mundo. No Brasil, são 4 milhões e 300 mil ativos. E esse número crescendo muito rápido. Aí eu vou contar um pouco para vocês como é que tem sido. Hoje a gente está em mais de 200 países, e são mais de 23 milhões de vendedores no mundo e 250 mil no país, que a gente trabalha para oferecer não só a conveniência, mas principalmente a segurança para quem vende e para quem compra. Quando a gente fala de pandemia, antes de mais nada, eu queria falar que nesses mais de 20 anos, o PayPal nasceu em 1999, a gente enfrentou os principais eventos econômicos que atingiram todas as partes do mundo. E agora, com o Covid-19, não é diferente. Então, como é que a gente tem feito? A gente, em primeiro lugar, a segurança e saúde dos nossos funcionários, clientes, parceiros, e trabalhar com os governos locais, visto que essa pandemia impactou o mundo inteiro, para que a gente possa estar alinhado e estar do lado das pessoas. A gente tem trabalhado ativamente com os nossos parceiros do setor privado para apoiar principalmente as pequenas, porque o que a gente tem visto é uma corrida muito rápida para se tornar digital. Então, o nosso serviço, que era
uma escolha, a gente usa em inglês um termo nice to have, passou a ser um serviço essencial. Todas as pessoas que podem estão em casa. E uma vez em casa, elas acabam tendo mais apetite para experimentar quem ainda não conhecia as compras digitais. Seja para fazer uma compra do supermercado, um pedido de farmácia, um delivery de comida. Então, o que a gente tem visto é essa quebra de resistência em quem compra. Então, e nesse momento eles procuram as empresas já sólidas, que já têm um histórico com pagamento. E mais importante também destacar que os vendedores que ainda não tinham se estruturado, precisando encontrar uma alternativa, visto que essas lojas físicas estão fechadas. Então, a gente tem respondido muito rápido nesse apoio, seja através dos nossos parceiros, plataformas, carrinhos, ou ainda, a gente lançou recentemente, num timing, diria que bastante propício, uma parceria para oferecer crédito para os negócios. Então, junto com a Capitalis, a nossa missão com esse produto é poder ajudar os microempreendedores, os pequenos empreendedores a enfrentarem esse tempo difícil e recessão que a gente já está vivendo em algumas verticais. Então, ele facilmente, através do site PayPal, esse pequeno vendedor que já tem uma conta PayPal, ele consegue solicitar o acesso ao crédito para conseguir ter fôlego para enfrentar essa crise. Então, nesse momento, o que a gente busca é como é que eu consigo deixar o meu produto mais acessível, os meus serviços mais robustos, para estar ao lado de quem for começar ou de quem já vende online. Então, a gente, apesar de ter visto um aumento muito grande na procura pelo nosso serviço, a gente tem enfrentado esse momento com uma resiliência enorme para justamente sermos parceiros de quem vende com PayPal. Então, quando eu olho agora para o lado do consumo das pessoas, e aí acho que tem um lado interessante de ser uma empresa global, que a gente consegue acompanhar essa crise em mais de 200 países e consegue entender o diferente momento. O que a gente tem visto, e aí eu posso falar de qualquer país, é um tremendo aumento no uso dos nossos serviços, no uso da internet em geral. Então, desde das compras online até o interesse por cursos online, exercício online, tudo que for possível online teve um aumento muito grande desde o início de março. Então, só para dar uma ideia para vocês do que a gente está falando, a gente só em abril foram mais de 7,5 milhões de novas contas, que dá um crescimento, quando eu olho para o ano anterior, mais de 135%. Uau. Então, é muita coisa. É muita coisa e o que é interessante é que continua crescendo. Então, eu olho agora para o início de maio, os nossos volumes diários superaram um recorde de transações maior do que Black Friday ou o próprio Natal do ano passado. Então, a gente vem tendo o maior volume já transacionado na história do PayPal por conta dessa demanda por pagamentos digitais. As pessoas precisam encontrar alternativas. Então, isso tem sido bastante nítido. E o que é a nossa expectativa de futuro? Uma vez que essas pessoas experimentam o pagamento online, é muito difícil voltar atrás. Então, por exemplo, quando a gente consegue oferecer uma experiência que seja melhor e que ainda assim os clientes tenham segurança para usar, ele não volta. E eu uso muito o exemplo do que aconteceu com o mercado de táxi e de mobilidade como um todo, quando é que a gente ia imaginar, em 2014, que as pessoas conseguiriam descer, o nosso escritório fica ali na Paulista, descer, chamar um táxi, estender ali o braço e pagar com cartão de crédito. Até a chegada dos aplicativos 99, Uber, entre outros, era impossível. Mas à medida que surgiu um serviço eficiente com segurança, hoje, ou nem precisa ser hoje, poderia usar o exemplo de 2016, 2017, pouco tempo depois, a mudança no hábito ela foi tão grande
que hoje é impensável você descer numa grande avenida, esticar o braço e querer pagar um táxi ou um motorista com dinheiro, a não ser que você faça parte da população ainda desbancarizada. A maioria das pessoas já tem o pagamento de forma automática. Então, tentar resumir o que eu falei, a gente tem visto uma aceleração muito grande na adoção, as pessoas quebrando esse preconceito ou experimentando as compras online, e as lojas correndo, as que ainda não tinham, para se estabelecerem nesse mundo digital. Então, desde o início, um dado para vocês, desde o início do isolamento social, o Brasil abriu 107 mil lojas virtuais na internet. Dá uma média de mais de uma por minuto. Então, fica nítido que o comércio eletrônico foi o caminho encontrado por muitas empresas para amenizar essa súbita queda de faturamento que a gente teve por conta dessa pandemia, que eu costumo dizer, nem mesmo o cineasta mais criativo, louco, poderia imaginar o impacto que teria nas nossas vidas e no nosso hábito de consumo. Então, a média de abertura de lojas, que era de 10 mil por mês, aqui eu estou usando dados da ABECOM, agora a gente olha para a pandemia, 107 mil lojas nesses últimos 3 meses. É muita coisa. Então, o isolamento social ele não só acelerou a abertura de lojas, como também trouxe novos consumidores para o comércio eletrônico. E aí eu já entro nessa nova era dos pagamentos digitais. Então, como é que a gente pode prever? Cada vez mais o fim do dinheiro. Então, antes da pandemia, cerca de 85% do mundo ainda funcionava com dinheiro. E quando a gente vai para os países emergentes, esse número chegava até a 90%. Mas os sinais, eles apontam de forma muito clara para uma mudança rápida, deixando claro que a gente não vai voltar ao que era antes. Então, o dinheiro, ele vem de uma forma muito acelerada, perdendo a sua relevância. Então, a gente vai estar cada vez mais ciente sobre as questões de higiene, por exemplo, daqui para frente. Então, a gente deve ver cada vez mais a adoção das tecnologias contactless, então NFC ou pagamento com QR Code se tornando mais presente nas lojas. Então, isso já vem acontecendo em diversos países do mundo e muito acelerado por conta da crise do coronavírus. Então, eu outro dia recebi uma dessas charges de WhatsApp que dizia assim: quem é que foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? O seu CEO, o seu CIO ou o Covid? E é isso que a gente tem visto, o Covid atuando de forma muito acelerada para que as pessoas possam se adaptar a essa nova realidade. E aí existe uma oportunidade muito grande de, quanto mais a gente puder digitalizar a economia, mais inclusivo a gente vai ser. Então, os pagamentos digitais, eles podem ser mais eficientes e num país como o Brasil, hoje a gente ainda tem de 40 a 50 milhões de pessoas que são desbancarizadas. E quando eu falo desbancarizadas, significa que elas acabam sendo invisíveis para os grandes bancos. Então, eu acredito que todo esse movimento, muito com o apoio do nosso regulador, do Banco Central, tende a incluir cada vez mais essas pessoas. Então, hoje a gente vê um Banco Central atuando muito pró-competição, pró-inovação, discutindo temas como, por exemplo, PIX, que é o nosso pagamento instantâneo, Open Banking, Lei Geral de Proteção de Dados, que são iniciativas que no fim do dia, elas visam um melhor produto, mais acessível e mais barato para o consumidor. Então, eu fico feliz que, apesar de todo esse momento que a gente vive, o Banco Central não só manteve uma agenda com um calendário bastante agressivo, mas tem, inclusive, intensificado as conversas para que a gente possa ter uma menor disparidade de acesso aos serviços financeiros. Então, esse é um outro ponto bastante positivo quando eu olho para o futuro dessa nova era de pagamentos digitais. E acho que falar um pouco dos principais desafios
do pós-Covid, a gente falou agora muito, principalmente quando fala dos pagamentos digitais, esse mundo de internet que a gente vem discutindo hoje ao longo de todo esse dia, existem também muitos desafios. E um deles, com certeza, vai ser recuperar a confiança das pessoas para que elas voltem a fazer atividades que faziam antes. Então, frequentar shopping, restaurante, e a gente precisa disso, tá? Retomar de alguma forma, e a economia também. Então, eu acredito que a gente tem novos cenários no pós-Covid, com um índice maior das empresas investindo em soluções digitais, mas também, de alguma forma, a gente precisa encontrar os caminhos de retomar a economia. Então, home office é um exemplo, cada vez mais as empresas repensando esse modelo, e a digitalização como um todo para democratizar os serviços financeiros. Um outro ponto. Com certeza, desculpa, Paula. Eu diria que a gente vive a nova era a partir do Covid, principalmente para os pagamentos digitais, né? Tudo aquilo que a gente batalhou 25 anos pensando em comércio eletrônico e pensando em pagamentos digitais, a gente andou uma década em meses, né? Então, isso é realmente muito positivo para todos nós, né? Já tínhamos aqui algumas perguntas no chat falando sobre o Pix, sobre essas mudanças aí que a gente, felizmente, né, está caminhando positivamente no mercado brasileiro, né? E, obviamente, eu acho que essa é também uma pergunta pós-quarentena, né, com todo esse desafio de retomada dos hábitos que a gente tinha anteriormente, você acredita que os pagamentos digitais eles vão ser realmente uma realidade, né? Eles não vão estar distante do consumidor. Ele, cada vez mais, né, o contactless e todas as tecnologias que facilitam principalmente os hábitos de higiene vão realmente fazer a diferença, né? Não é mais uma opção. Ele é parte essencial da nossa vida. E o celular com papel cada vez mais importante, cada vez mais assumindo a função de controle remoto da nossa vida. Sem dúvida, eu acredito, e os dados do PayPal têm nos mostrado que é um caminho sem volta. Acho que vale aqui também dividir um pouco com vocês que esse momento, esse desafio, ele traz também um aumento das fraudes online. Então, mais gente comprando online e mais gente tentando fraudar online. Então, sem dúvida, acende uma luz amarela para todos nós que fazemos parte desse mercado, porque a história mostra que em momentos desafiadores os índices de fraudes tendem a crescer. E aí, como é que a gente combate essas ameaças? E o PayPal é uma empresa muito focada em risco. Tecnologia e investimento de todos os players do mercado. A prevenção de fraude é um item essencial quando a gente fala de e-commerce. Para o PayPal sempre foi um dos pontos mais importantes do nosso produto. Até um dos nossos grandes benefícios é o compromisso de garantir quem compra e quem vende. Então, se você comprar um produto e recebeu diferente, quem te garante o estorno desse valor é o PayPal, ou não recebeu, enfim, comprou de um site que não conhecia, e o mesmo para o e-commerce que está do outro lado. Eu fiz uma venda, o cartão era roubado, virou chargeback. Acontece. Acontece até nos mais eficientes métodos de prevenção de fraude, sempre acontece escapa uma outra transação. Quem é responsável por cobrir essa perda é sempre o PayPal. Então, com muita escala e investimento, a gente tem que ser cada vez mais inovador e fazer uso da tecnologia de ponta. Então, por exemplo, eu estava falando do uso do celular. Hoje, quando a gente faz um pagamento ou através de um QR Code ou dentro de um aplicativo, o PayPal não vai olhar qual é o número do seu CPF, qual é o seu nome do e-mail, o CEP. Eu vou olhar o comportamento desse consumidor. Então, com que velocidade você digita, a inclinação que você segura o aparelho, a intensidade, qual é o dedo usado, para em 2 segundos eu conseguir falar essa transação é da Paula ou não, essa transação tem risco de ser fraude, e a gente faz uma análise mais profunda. Então, super interessante. É um outro ponto que eu queria trazer para vocês, que sem dúvida a fraude
ela tende a realmente ser um ponto de preocupação nesse momento que a gente vive, e cada vez mais vamos usar inteligência em tempo real, machine learning, o foco é sempre contribuir para uma experiência de compra que seja livre de atritos. Eu tenho uma curiosidade, na verdade a gente sabe que o mundo, a fraude, ela migrou essencialmente para o mundo online, porque efetivamente no mundo físico os cartões com leitura de chip e autenticação eliminaram a fraude do mundo físico. Então ela obviamente derivou para o mercado online. Você acredita, com as iniciativas das bandeiras, com as novas modalidades de autenticação, a gente vai poder entrar num outro cenário no mercado brasileiro e tendo a autenticação como um atributo das transações online, ou você acha que ela vai continuar sendo um fator opcional e praticamente com baixa aderência? Eu acho que a gente precisa sempre buscar o que for mais simples para o consumidor. Hoje ainda, e aqui é uma opinião pessoal minha, todo o processo de autenticação ele é muito penoso. Então você é transferido para um outro site, isso falando de alguns emissores. O que a gente precisa sempre nos desafiar é a compra, ela precisa ser sem atrito, ela precisa ser seamless, ela precisa ser fácil, você precisa aproveitar o momento, o impulso. Então, eu imagino que a gente vai, através de novas tecnologias, ainda melhorar muito o processo de autenticação como a gente vê hoje. Então, eu já ouvi aqui o oráculo me dizendo que eu tenho poucos minutos para encerrar, mas eu queria dizer ainda algumas coisas. Eu vou tentar ser bem rápida. Acho que a gente vive, sem dúvida, um momento de apreensão e de crise, mas que a gente tem que encarar como um cenário de oportunidade. É um momento de olharmos como é que a gente antecipa a tendência, como é que a gente antecipa a necessidade das pessoas no futuro próximo, e mais ainda como é que a gente se reinventa quando isso for necessário, para que a gente tenha a resiliência e um rápido poder de adaptação. É um fato que a gente vai assistir mais inovação nos próximos 3 anos do que a gente viveu nos últimos 20. Já imaginava esse cenário, ainda mais agora com o Covid, isso vai ficar mais e mais nítido. Então, se a gente fizer a nossa lição de casa, e aí não só iniciativa privada, mas iniciativa pública em relação à infraestrutura, sem dúvida o pagamento contactless vai ser uma realidade no nosso setor de pagamentos instantâneos dentro de pouquíssimo tempo, e a gente vai poder enxergar no Brasil exemplos como que a gente tem visto, por exemplo, nas feiras livres da China, as pessoas pagando sem nenhuma necessidade de contato. Então, vamos olhar para esses mercados como uma inspiração, sem dúvida, acompanhar toda essa revolução de tecnologia para que a gente esteja aptos a nos adaptarmos e reinventarmos os nossos negócios para esse futuro que vem nos atropelando. Então, eu queria aqui agradecer a organização do Mulheres no E-Commerce por essa oportunidade, pelo tempo que me deram. Muito bom estar aqui com vocês hoje, nesse formato 100% online. Ainda é meio estranho acostumar, estou aqui sentada falando sozinha com um monte de gente ouvindo. Então, e queria, antes de encerrar, eu queria deixar um ponto de reflexão para vocês. A gente fala muito do novo normal nos negócios, aqui falei um pouco no mundo de pagamentos, na economia, no home office, mas a gente fala pouco no novo normal da humanidade. Então, que a gente possa também aproveitar esse momento de Covid, de pandemia, para nos questionarmos como é que a gente vai ser mais empático, antirracista, como é que a gente pode lutar, e aí é uma responsabilidade de cada um de nós, para que a gente tenha cada vez um mundo menos desigual e mais humano. Então, muito obrigada a todos e todas vocês, que a gente se encontre por aí. Se eu não tiver me aprofundado em algum ponto, eu vou passar para vocês meu e-mail, me coloco à disposição para continuar esse bate-papo. É paula@paypal.com. Então, obrigada de novo pelo convite, um prazer. Paula, eu só tenho te agradecer pela tua disponibilidade. A gente sabe que você tem filhas pequenas, é um sábado,
mas é um sábado que vai ser inesquecível para todas nós mulheres e a gente vai te agradecer sempre por essa participação. Sem dúvida, se tiver alguma dúvida ou perguntas, a gente encaminha para você. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Aproveitem. Eu vou aqui acompanhar as próximas palestras e o show também. Muito bom.